Nós estamos trabalhando para revitalizar todos esses espaços. Né? Aqui ao fundo nós já revitalizamos as quadras, troca de iluminação aqui do Jorjão, toda a iluminação em LED. Né? O ginásio municipal ele está em processo licitatório. Na verdade já aconteceu, as empresas apresentaram as propostas, está em fase de homologação. Né, analisando as propostas e conferindo toda a documentação, e assim que tudo isso for finalizado, o ginásio terá a sua reforma iniciada. Né? Isso num prazo aí de aproximadamente 30 dias, a gente coloca aí que a reforma já inicia. Professor, a questão do projeto, o que a gente vai ter de novidade lá no ginásio? O senhor já viu o projeto, né, naturalmente, participou também com opiniões, enfim. Sim, o ginásio municipal ele vai receber toda uma transformação para garantir a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, de deficiência física. Né? Vai ser colocados assentos, toda a pintura, né? Isso é meio óbvio, mas revitalização da parte externa, uma nova pavimentação do estacionamento, colocação, instalação de grades para fechar o local, a construção de uma nova guarita, não, porque nem existe, né? Vai ser construído uma guarita, porque hoje a pessoa chega no ginásio municipal e ela não sabe onde é a entrada. Ele tem 4 portões grandes que dão acesso ao seu interior, mas ninguém sabe por onde entra, né? Aonde é a entrada. Na reforma nós teremos essa estrutura construída. Uma outra alteração em sua estrutura será a construção de um vestiário ali atrás do palco, que também será reformado. Além disso, nós teremos toda uma nova estrutura de audiovisual, instalação de telões, caixas de som, aparelhos de iluminação, para que o ginásio se transforme em uma arena, que será destinada tanto para eventos esportivos quanto para eventos culturais do nosso município. Com relação às entradas que o senhor se refere, professor dos 4, algum estudo ali para colocar alguma entrada e saída entre as arquibancadas? Vai haver alguma mudança nesse sentido? Não vai haver nenhuma mudança de estrutura. Continua o mesmo formato, o mesmo desenho, né? Vai ser trocado a platibanda dele, reinstalação das calhas, reconstrução das calhas para evitar vazamento, mas a estrutura continua a mesma. Certo, e inclusive também, com certeza, as cabines, né, de imprensa devem receber ali uma melhoria um pouco mais atualizada, né? Sim, claro, tudo ali no ginásio receberá ou será formatado para receber grandes eventos. As cabines estão nessa relação. Hoje é um espaço bastante pequeno, não é adequado para as equipes de filmagem, as equipes de jornalismo ficarem ali dentro. Tanto é que quando ocorre alguma transmissão, elas ficam na arquibancada. A capacidade do nosso ginásio de esportes é o quê? 3.000, 4.000, professor? Ali tem uma determinação do Corpo de Bombeiros que ultrapassa 4.000 pessoas, né? Computando ali o interior da quadra também, caso ocorra algum show musical. Mas nas arquibancadas é em torno disso 2.500 pessoas. Professor Luiz Arthur, com relação às nossas praças esportivas, os Zé Tabelas de Dourados. Então, aproximadamente 10 dias, 15 dias, foi publicado no Diário Oficial de Dourados a composição de um grupo de trabalho destinado a cuidar, revitalizar, a manter os espaços públicos, as praças e os parques do nosso município. Antes disso, nós não tínhamos muito bem definido quem eram os responsáveis pelas praças e parques. Alguns deles são de responsabilidade da FUNED, outros da Secretaria de Serviços Urbanos, outros da Secretaria de Administração, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, cada um tinha um projeto específico para praças e parques aqui no nosso município. Então, o prefeito Alain, isso é uma excelente iniciativa do prefeito, que resolveu unir todas essas informações em um grupo de trabalho específico para otimizar as ações que
as secretarias tinham em suas pastas. Então, isso será um avanço do nosso município e nós conseguiremos avançar nesse quesito de revitalização das praças e parques, que hoje muitas delas, como o Zé Tabela, foi degradado, foi saqueado pela própria, vamos dizer assim, comunidade, mas são vândalos que vão até lá e roubam, quebram, destroem as torneiras dos banheiros, roubam toda a fiação, né? Então a gente o prefeito Alain montou esse grupo de trabalho para que melhorasse a administração dos parques e praças. Bela iniciativa, hein? Mas vem novidade aí, pessoal, vem mais novidade. Inclusive, professor Luiz Arthur, existe já um projeto pronto também de restauração, de construção lá do Centro Esportivo Zé da Silva, no Cachoeirinha. Está pronto, e eu acredito que inclusive também será, e está recebendo a atenção sua, do prefeito Alain, né? Da comunidade em geral, inclusive foi um pedido até do vereador Semar, através das lideranças daí, que deve dar inicialmente o início e oferecer à comunidade o que eles esperam ali, né? Exato. Essa é a nossa preocupação com todas as praças e parques. Mas existe também uma outra preocupação, que é manter o espaço. Exatamente. Não adianta nada nós irmos lá, renovar o espaço, reformar, deixar bonito e agradável para a comunidade e isso não ser mantido. Verdade, né? Isso é verdade Tanto mesmo. é que, por exemplo, Praça do Parque Alvorada, há mais ou menos um ano, ela foi inteira reformada, recebeu pintura nova, os banheiros foram todos reformados, só que não tem ninguém que cuida, né? A prefeitura sozinha não consegue fazer esse serviço. Falta recursos humanos para isso, falta material humano para isso. E a própria participação também, da sociedade, lá da Associação de Moradores. É onde entra a participação da comunidade, dos presidentes de bairros, da própria prefeitura em desenvolver atividades nesses locais, e essa é a preocupação da Fundação de Esportes de Dourados, por orientação do prefeito Alain, que chegou aqui e falou assim, eu preciso que você desenvolva projetos nas praças e parques para que a população lá dentro possa cuidar desses ambientes. Então, esses projetos de reforma existem para a maioria das praças. Hoje, aqui na FUNED, nós somos responsáveis por pagar conta de água e luz de pelo menos 33 praças e parques, né? E nós temos o dever de manter isso limpo, de manter adequado para a utilização da comunidade. Mas nós também não podemos cuidar de qualquer jeito. Então, estudos estão sendo realizados para melhor atendimento das demandas. Muito boa a vida aqui no Jorjão, né? Aqui é rotina, professor? Aqui é rotina, né? Nós temos aqui em andamento, em 4 outros pontos no município, do programa Esporte e Lazer para Todos. Certo. Né? São esportes coletivos para crianças, como aqui o futsal para, se eu não me engano, essa idade até 8 anos de idade, né? Até 8 anos. Nós temos nesse mesmo instante acontecendo lá na Praça da Juventude, lá no Parque das Nações Zoom, onde é outro local que acontece o programa de esporte e lazer para todos, tanto para crianças quanto para todas as idades, na verdade. Lá ao fundo nós temos as mães, nós temos as mulheres, né, fazendo ginástica localizada. A princípio parece ser um momento de confraternização lá que elas estão reunidas, mas nós temos atividades para todos os públicos. Enquanto as crianças aqui fazem o esporte coletivo, né, iniciação esportiva, lá ao fundo nós temos as mães e outras pessoas fazendo ginástica localizada, treinamento funcional, ritmos. Ao fundo aqui do Jorjão nós temos a natação, o clima está um pouquinho frio. Futebol suíço à tarde, ali no grama. Nós temos esportes de todas as modalidades, para adulto, para criança. Professor, vamos colocar a vida lá no Douradão também, né? Como é que tá? O Douradão, ele não está morto. Não está morto, Tem vida. Mas mais vida sim. Agora, vida diária, nós temos lá um projeto que é apoiado pelo prefeito Alain. Foi uma determinação dele para que esse projeto continuasse, que é o Instituto Ginas Louquinhos, que é um projeto de ginástica artística para a população, para as crianças. Tem o Grupo Feras do Asfalto lá? Tem o Grupo Feras do Asfalto.
nós temos a Associação Dourados Paralímpicos, são 2 professores que têm convênio com o governo do estado e recebe apoio da prefeitura também, que é o esporte paralímpico. Apoiados pela prefeitura, eles recebem a cedência do espaço e materiais esportivos, né? Além de transporte para outras situações que eles necessitam. Além disso, todas as tardes, 3 vezes na semana, o professor Moacir ele dá o treino de iniciação para goleiros. Nós temos a escolinha de goleiros no Douradão. Né? Então, o Douradão ele tem atividades diárias, né? Tem um outro setor que é cedido para uma associação que reforma cadeiras de rodas, que reforma equipamentos para portadores de necessidades especiais. Que então, beleza. Nós temos muitas que é muito grande, né? É muito grande. E tem muita coisa acontecendo. E o importante é que já abriu agora para 4, 5 mil pessoas, um público bacana, foi o Douradão, né? Trazendo o torcedor, o DAC, o Autoestima, que bacana. Professor Luiz Arthur, quero agradecer as parcerias também da Prefeitura. Estamos aí com a Copa Sub-13, campeonato regional, que a Gazeta ponteia, mas tem a Prefeitura junto também, né? Envolvendo aí 16 equipes, Dourados, Rio Brilhante, Douradina, Itaporã, Carapó. Exato, né? Como eu mencionei, a gente precisa da participação da comunidade na administração. Existe um princípio básico do SUS que eu sempre procuro trazer para o esporte, que é a participação da comunidade que está na Constituição Federal. Né? Então, a gente precisa da participação da comunidade também na organização dos eventos esportivos. Então, quando aparece uma proposta boa, que nem essa que foi trazida para nós, que já participou, inclusive, na passada. Exato, já, né? Nós fazemos questão de apoiar na organização, na oferta de premiação, medalhas e troféus, arbitragem. É disso que a gente precisa para avançar cada vez mais no esporte amador, no esporte educação, no esporte como saúde, que é de fundamental importância para o desenvolvimento do cidadão. E também no profissional, que foi muito bem nesse ano de 2023. Mas vem coisa boa por aí, com certeza mais. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Vamos falar mais. Professor Luiz Arthur Espínola Castilho, ele é o diretor, presidente da FUNED. A gente trouxe aqui um parâmetro do que está acontecendo, mas tem aí vários eventos em pauta. O Interdistrital foi muito bom também. E outras modalidades importantíssimas. Tivemos agora recentemente a reforma aqui do Jorjão e as propostas para os parques e também para as entidades dos PPPs, né, professor? Isso, essa é uma proposta trazida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico, pelo secretário Clériston. Legal. Né? Isso foi trazido, está sendo questão de debate no grupo de trabalho para a gente e as praças serão elencadas em questão de prioridade. Hoje todas praticamente são prioridade, mas existem alguns setores do município que carecem mais do que outros. Então, essa parceria público-privada, a parceria com a comunidade, com os presidentes de bairro, a associação de moradores, tudo isso é de fundamental importância para que a cidade consiga evoluir de uma maneira geral. Esse é um dos nossos objetivos, determinação do prefeito Alan. Muito obrigado. A tua mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, professor Luiz Arthur. Eu agradeço mais uma vez. Nós que agradecemos o convite, dizer que a Prefeitura Municipal, por orientação do nosso prefeito Alan, pela abertura que ele tem nos dado, pelo apoio que ele dá ao esporte, nós somos uma das administrações que mais tem feito pelo esporte. Tanto é que, se você olhar aqui ao fundo, nós temos hoje, pela troca de lâmpadas que está acontecendo ali, não aparece na tela, mas está sendo feita a atualização ali da iluminação em LED. Nós cancelamos um treino, mas hoje era para ter aqui pelo menos 400 pessoas fazendo esporte, praticando esporte como iniciação, como prática à saúde. Isso é fundamental para nós. E anexo aqui o Jorjão, gente, tem o centro de convivência do idoso, que também são atividades paralelas, mas juntas.
Então, junto à assistência social, desenvolvimento econômico, Secretaria de Cultura, Fundação de Esportes, Educação, Saúde, todo mundo caminha junto, é disso que a gente precisa. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Pela sua entrevista. Obrigado. Legal, falamos com o professor Luiz Arthur Espínola Castilho, ele é diretor-presidente da FUNED.